vez para essa videoaula sobre o nosso terceiro encontro do nosso curso de interpretação das Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos falar das maneiras, de leituras, dos tipos de leituras das Escrituras Sagradas, propriamente da nossa Escritura Sagrada aqui do Ocidente, que é a nossa Bíblia. Então, a nossa Escritura Sagrada, a Bíblia, como qualquer outra fonte de conhecimento, por mais sagrada que ela seja, como qualquer fonte de conhecimento, pode ser abordada de duas maneiras principais. Ela pode ser abordada, compreendida, estudada, pesquisada, vivenciada de duas maneiras principais. Nós podemos então abordá-la, compreendê-la e vivenciá-la da maneira holística, na sua totalidade, ou podemos compreendê-la, estudá-la, pesquisá-la na maneira mecanicista, no paradigma mecanicista ou reducionista. Então, nós temos para todo o tipo de conhecimento humano esses dois paradigmas, o paradigma holístico e o paradigma mecanicista. O paradigma mecanicista, chamado de visão mecanicista, perspectiva mecanicista, é a maneira de nós entendermos uma abordagem de um conhecimento na sua maneira reduzida, entendermos pela parte. E a maneira holística, a perspectiva holística, o paradigma holístico, a visão holística, é o modo de nós vermos um conhecimento pelo seu todo, pela sua totalidade. Então, o ser humano se defronta com esses dois paradigmas, que são as bases, os referenciais, os parâmetros de todo o seu conhecimento adquirido. E nós, seres humanos, infelizmente, tanto no conhecimento epistêmico, que é aquele conhecimento que adquirimos na escola, desde do jardim, da infância até o pós-doutorado, nós aprendemos embasado no paradigma mecanicista ou reducionista. E assim também nós entendemos as religiões, as escrituras, pelo paradigma reducionista. Assim vivemos a política, o esporte, a nossa vida cotidiana, embasado no paradigma reducionista, ou seja, da separatividade. E aí nós aprendemos a ver tudo pela parte e não pelo todo. Então, esse paradigma que embasou nosso conhecimento faz com que nós entendamos uma coisa só pela parte, e essa parte para nós significa tudo. A gente não consegue vislumbrar que além das fronteiras existem outras coisas lá fora. Para nós está bastante limitado. Como nós temos uma visão mecanicista, das escrituras, nós aprendemos então a interpretá-la, entendê-la apenas pela parte, não conseguimos percebê-la pelo todo, e muito menos fazer a conexão entre as partes, depois conectá-las com o todo. Então, esta fala nossa hoje tem o objetivo de levar-nos a refletirmos sobre essas coisas e começarmos a estabelecer ações para que possamos conectar as partes de todas as coisas, principalmente das religiões, das escrituras sagradas, conectar parte por parte, todas as partes entre si, e todas elas conectar com o todo. O todo em grego é holos, e esse holos é Deus. Deus é tudo. Assim diz o seu postulado, Assim diz a doutrina da onipresença, da oniconsciência, da onipotência, ou seja, pela onipresença, Deus está em todas as partes, em todos os lugares.
tem a potência de tudo e a consciência de tudo. Então ele está, não podemos dizer que ele não está aqui nessa sala, não está aqui nesse mouse, não está aqui nesse computador, porque se ele está em tudo, se a gente dizer que não está aqui, estaria ferindo a lei da onipresença. Ele está em tudo porque tudo se emanou dele, toda a criação, visível, palpável, invisível, são emanadas dele. Então todas fazem parte dele, todas são parte dele, e as partes conectadas entre si compõem-se o todo. Então essa é a visão pela qual nós vamos estar abordando a Escritura Sagrada nesse nosso curso gnóstico, né, das Escrituras Sagradas. Então, pelo paradigma mecanicista, no conhecimento epistêmico e no conhecimento também gnóstico, infelizmente, se coloca o homem acima de tudo, de todas as coisas. Então, o homem, nesta visão reducionista do paradigma antropocêntrico, antro quer dizer homem, né, e centro quer dizer centro, então antropocêntrico quer dizer o homem é o centro de tudo, onde ele passou a dominar tudo e ele se sentiu o todo-poderoso da natureza, do universo. Então ele é independente por esse parâmetro de conhecimento. Se o homem é um ser independente, ele não se sente responsável e conectado a nada, então ele não tem compromisso também com nada. E assim se comportou o nosso homem da nossa humanidade, que não tem um compromisso com a natureza, sente-se apartado dela, independente dela, então ele achou no direito de poluí-la. Ele poluiu a água. Hoje os mares estão poluídos, os rios estão poluídos, também poluiu a terra, poluiu o ar e poluiu por último a sua própria mente, né? Está aí o efeito estufa, camada de ozônio, universo físico perecendo desta má relação do homem com a natureza, por ter sido formado nesse paradigma e não se sentir parte dela. Pelo paradigma holístico, que é completamente diferente, pelo holístico, então o homem se sente parte do todo, então ele não se separa do todo, ele se sente parte do rio, da terra, do ar e de si mesmo. Então ele não vai poluir nada de um rio, nada do ar, nada da terra, porque sabe que se ele interferir na cadeia da vida, a cadeia ecológica, em algum elemento que estrutura essa cadeia, pela lei de ação-reação, os efeitos vêm sobre ele mesmo. Então, quando nós estamos danificando alguma coisa do ambiente, da natureza divina, nós estamos danificando a nós mesmos. Esta é a visão holística, inclusive das Escrituras Sagradas, né? Então, são paradigmas completamente diferentes. Infelizmente, o grosso da massa humana não muda a sua visão mecanicista, não aceita a visão holística, nem percebe, e quando percebe, não consegue sair da sua visão ultrapassada, da sua visão mecanicista, separativista, né? Então tem dificuldade de fazer a passagem para uma vivência holística. Então, nesse clima, ele vai separando do tudo e do todo. O homem criado pelo paradigma mecanicista não consegue perceber a interconexão que há entre todas as coisas do universo, da natureza, não consegue perceber a dualidade, que a dualidade é formado pela complementariedade, ou seja, os opostos são partes de uma mesma coisa. Se nós pegarmos na matemática, por exemplo, o ponto inicial e o ponto final de uma reta faz parte da mesma reta. Na física, o ponto de partida e o ponto de chegada fazem parte de uma mesma trajetória. Se nós pegarmos por esses parâmetros, né, holístico, o bem e o mal são parte de uma mesma coisa, o prazer e a dor são parte de uma mesma coisa, a tristeza e a alegria são parte da mesma coisa, inferno e céu são parte de uma mesma
mecânica cósmica criada por Deus para que ele pudesse existir, mas o homem do paradigma mecanicista só consegue entender o mal separado do bem e o bem separado do mal, o inferno separado do céu e o céu separado do inferno. Ele é o Senhor da separatividade, então ele separa tudo. Então ele luta pelo prazer porque quer fugir da dor, ele luta pela alegria porque quer fugir da tristeza. E assim ele não consegue perceber que ambas fazem parte, e a hora que vem a compreensão desta dualidade, vem a liberdade, vem a verdade. Então a verdade significa saber, fazer, reconhecer, compreender, registrar e vivenciar os aspectos complementares que existem na dualidade. O homem holístico sabe perfeitamente que o bem deve agradecer o mal, dizendo: o bem diria para o mal: muito obrigado a você, mal, que se não fosses tu, eu não teria condição de existir, e não teria mesmo, um só existe por causa do outro. Então, a função do mal é de realçar o bem, e vice-versa, do bem é de realçar o mal. Isso não quer dizer que a gente está fazendo apologia para a pessoa viver o bem ou o mal. Não, é para que ela compreenda esses aspectos complementares que existem na nossa vida cotidiana. Então, nesse sentido, o homem holístico, da mesma forma, entenderia que o céu não poderia existir sem o inferno. O céu poderia chegar para o inferno e dizer: muito obrigado, inferno, se não fosse tu, eu não existia, e vice-versa. E não existia mesmo, porque nesse mundo relativista, relativismo astênico, né, da física da relatividade do Einstein, da teoria da relatividade, nada neste universo existe sozinho, sem a sua parte complementar. Então, nesse sentido, só pode entender essa totalidade, essa interconexão que há entre todas as coisas, o homem formado no paradigma holístico. Porém, o homem formado no paradigma mecanicista, ele é o senhor das partes, então ele entende na política, por exemplo, meus partidos. Partido quer dizer parte. Então, para um homem mecanicista, o partido A é o melhor de todos, é por onde ele participa, é por onde ele defende, e ele não consegue enxergar que também o partido B é tão bom quanto o A e o C, que todos são partidos. A interconexão de todos é que formaria, que seria o ideal, mas ele aprende a viver e ser adversário dos outros partidos e se torna oponentes. Assim também leva para a religião. Hoje nós temos, segundo diz, 60 mil religiões, e cada dia são criadas mais outras religiões. Então, cada religião dessa é uma parte, é uma separatividade. Nós temos 60 mil religiões para uma única verdade. Então, cada pessoa destas muitas religiões vai ler nas escrituras as coisas segundo a sua maneira de ver o mundo, e a sua maneira de ver é baseada no paradigma mecanicista. Então ela vai ver a sua religião como sendo a melhor. A pessoa da religião A, para ela não existe outra religião, e na igreja dela, ali na religião A, é onde está Deus. Deus só está ali, não estaria na religião B, não estaria na C nem na outra. Então ele contraria a lei da onipresença divina. Ora, se Deus está na A, ele não estaria na B nem na C, então a lei da onipresença estaria ferida, e seria uma mentira, uma farsa. Para este homem do paradigma mecanicista, Deus está lá no céu, lá nas alturas e muito longe, ele se sente separado e apartado de tudo. O homem holístico não consegue perceber que Deus está lá nas alturas, no céu, mas também aqui agora está na igreja A, na B, na C, na D, porque Deus
está em todos os lugares, e o quanto mais vem a perfeição do homem, mais ele consegue perceber Deus em todas as coisas, em todos os lugares, assim como São Francisco de Assis, que enxergava Deus em todas as coisas, como sendo todas as coisas parte dele mesmo, de uma maneira holística. Assim ele se pronunciava o irmão Sol, o irmão Lua, o irmão Burro, o irmão Jumento, o irmão Lobo, né, o irmão Passarinho. Tudo era parte dele mesmo, porque ele já tinha um viver holístico, uma percepção holística do todo, não da separatividade. O homem que consegue fazer a leitura da Bíblia baseada no paradigma mecanicista, infelizmente, é a maioria dos crentes, de todos os religiosos, ele só consegue ver o que está nas linhas das Escrituras, ele só entende o que está no sentido literal, e no direto ele não consegue perceber o que está nas entrelinhas, não consegue perceber que todas as coisas que estão nas Escrituras são, na sua totalidade, possuem 7 sentidos. Cada sentido corresponde a uma dimensão, que nós temos 7 dimensões no universo. Então ele só consegue ver da maneira mais grosseira, que é o sentido material, o sentido literal, e aí ele tira toda a interpretação, toda a doutrina, toda a linha de sua religião, de sua igreja, e ele fica compreendendo as coisas todas na parte e não consegue compreender as coisas na sua completude, né? Na sua inteireza. Já o homem holístico não, ele percebe que as escrituras são regidas por símbolos e que cada símbolo tem 7 sentidos, e que o sentido mais sutil é o mais real, é o que leva à verdade. O sentido mais material, mais grosseiro, é o que menos representa a criação. Então, o homem holístico consegue ler as escrituras nas entrelinhas, consegue interpretar os sentidos em que esses símbolos estão querendo dizer. Cada coisa na escritura, na nossa Bíblia, é dita por símbolo, e um símbolo tem a função de esconder o seu significado para aquela pessoa que não está preparada e revelar para aquela que está preparada. Então, quando a pessoa consegue interpretar um símbolo da escritura no seu sentido holístico, é porque ela chegou num grau de consciência ideal para aquilo, então ela percebe. Então, a percepção da realidade da escritura está diretamente proporcional ao grau de consciência de cada ser humano. Quanto maior a sua consciência, maior é o seu registro, a sua percepção e a sua compreensão a respeito do que está dizendo ali nas escrituras. Como as 60 mil religiões não conseguem interpretar nesse sentido, enquanto cada um tira um sentido e ficam as escrituras recheadas de sentidos opostos, que às vezes não condiz com a realidade. Então, as 60 mil religiões existentes, que conseguem ler as escrituras, os seus adeptos nas suas linhas e não nas entrelinhas, devido à falta de percepção de seus adeptos, que são regidos pelo ego ou pela subconsciência, não consegue atingir a plenitude do entendimento, não consegue fazer uma interpretação mais próxima da realidade. E à medida que essa consciência vai avançando, o homem vai tendo uma completude, vai tendo uma visão holística das escrituras. Então ele compreende que todas as religiões são partes de uma mesma coisa. Para essas 60 mil religiões, a gente só tem uma verdade, e essa verdade está dissolvida homeopaticamente em cada uma delas. Se a gente fizer a composição de todas as religiões, a gente teria matematicamente a verdade na sua inteireza. Então, a visão holística está presente entre os estudantes gnósticos,
na doutrina da síntese estabelecida pelo venerável mestre Samael, que percebeu que todas as religiões são partes de uma mesma coisa, que expressam de maneira diferentes, mas são partes de uma mesma coisa. Então ele criou a síntese gnóstica, que se estabelece por meio dos 3 fatores de revolução da consciência que nós estudamos e praticamos. O primeiro fator é a morte dos defeitos, o segundo, o nascimento das virtudes, e o terceiro, o sacrifício pela humanidade. Então, todas as religiões têm parte desses 3 fatores, algumas têm de 1, outras de 2. Infelizmente, nenhuma religião mais da face da Terra tem os 3 fatores de evolução da consciência, acentuado pelo venerável mestre Samael e pronunciado por Jesus Cristo. Jesus pronunciou esses 3 fatores de evolução da consciência quando ele diz: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Aí estão os 3 fatores anunciados literalmente. Então, para o venerável mestre Samael e para todos os mestres da Loja Branca, para todas as pessoas que têm uma visão holística das Escrituras, todas as religiões são, como diz o venerável mestre Samael, são pérolas engastadas no colar da divindade. Então, cada religião é uma pérola, é muito preciosa. Agora, a verdade é o colar. A verdade é uma só, então a verdade, que é o colar da divindade, o colar de Deus, é Deus, está permeada pelas partes, por cada pérola. Se a gente pegar uma só religião, que é uma pérola, é apenas uma parte da verdade. Então, a verdade não está só na parte, a verdade está em todas as partes e a verdade está no todo. Então, nós precisamos aprender a fazer a conexão dessas partes entre si, tem uma pequena parte da verdade, e das partes conectá-las ao todo, ao holos, que é Deus, que é o colar, que é a verdade. E isto é muito transcendental, e isso nós vamos aprendendo a fazer com a aplicação direta dos 3 fatores de revolução da consciência à medida que formos vivenciando na prática. Nós vamos aprendendo que cada religião é importante para passar uma didática que esteja à altura do grau de consciência que tem ali os seus adeptos. Por isso as religiões estão em graus inferiores, graus maiores e graus superiores. Quando uma pessoa numa religião de um grau básico, ela entende toda a doutrina e precisa de um grau maior, ela vai procurar outra religião, e assim ela vai percorrendo as religiões para satisfazer a sua necessidade didática de aprendizagem do conhecimento divino, que é o conhecimento gnóstico. Então elas são necessárias, são como as escolas nossas do conhecimento epistêmico, que tem o ginásio, o ensino do 1º grau, do 2º grau, do 3º grau e o doutorado, né, o mestrado. Então, vai se pulando, né, vai se progredindo de grau em grau. Então, isso acontece também com as religiões. Então, isto já está configurado em cada um de nós, nos nossos hemisférios cerebrais. Nós temos 2 hemisférios cerebrais, o hemisfério do lado direito e o hemisfério do lado esquerdo. As escolas e as religiões, da maneira que estão configuradas no paradigma mecanicista, fizeram com que nós desenvolvêssemos muito o hemisfério do lado esquerdo do cérebro, que é o hemisfério da razão. Então nós desenvolvemos muita razão, o raciocínio, né? Somos seres racionais, e isto fez com que nós levássemos tudo para a racionalidade, e ficou parado em nós o desenvolvimento do hemisfério do cerebral do lado direito,
que é o hemisfério aonde se percebe o todo, o hemisfério do lado direito, então é onde estão as faculdades superiores da nossa alma, é onde está a intuição. Cada lado do nosso cérebro conecta com o lado do nosso corpo, o lado direito se conecta com o lado esquerdo do corpo, e o lado esquerdo do cérebro com o lado direito do corpo. Então, ao desenvolver o nosso lado direito, nós estamos conectados com o lado esquerdo, que é do coração. Então, nós vamos desenvolver a didática do coração, que é do amor, que vamos perceber a conexão e a inteireza e a interdependência que está entre todas as partes. Então, nós podemos dizer, se desenvolver no nosso cérebro do lado direito, que cada religião tem o que falta na outra, uma complementa a outra, então todas elas são interdependentemente, uma depende da outra com relação à verdade, uma tem o que falta na outra, se juntar um com a outra e o outro com um, e assim entre todas, se recomporia a verdade do colar da divindade. Então, quando a pessoa é formada no paradigma mecanicista, ela está entre as religiões, interpreta as escrituras de modo reducionista, ela aprende a viver pela crença, ela crê nisto e crê naquilo, a gente crê naquilo que não pôde se ver e nem praticar. Então vive no mundo das crenças. Agora o pior é que o mundo das crenças está para o ego, então a pessoa que crê, daqui a pouco ela descrê, não tem uma ação contínua de crença. Então o mundo da crença, a pessoa aprende a crer naquilo que ela não vai poder experimentar e nem ver. O dia que ela vê ou que ela experimenta, acaba a sua crença, e geralmente ela faz mal para ela, porque isso é o seguinte: a crença não leva à verdade, e a verdade só pode ser alcançada por aquela pessoa que procurava. A pessoa que não procura a verdade, quando encontra a verdade, não sabe identificá-la, ou essa verdade lhe faz mal. E assim são as 60 mil religiões, e as pessoas que aprenderam a viver pela crença não consegue viver pela fé. Há uma diferença entre a fé e a crença. O homem formado no paradigma holístico sabe que a crença é importante e a fé também é importante. Então ele parte da crença para se chegar um dia à fé, e não tem a crença como objeto definitivo de sua ação. A fé é a pessoa saber o modo operante de como processar o fenômeno. Então, o gnóstico, por exemplo, aprende a viver pela fé, ou seja, ela aprende a experimentar tudo o que lhe é ensinado, tudo o que se diz crer. Então, não se contenta com a crença. A fé, então, nesse sentido, ela mata a crença, porque ela leva à experimentação. Por exemplo, chegar para um estudante gnóstico, falar da doutrina, da prática do desdobramento astral, de ir para a quinta dimensão. Então, o pessoal da religião crê nisso, porque nas escrituras está quando Jesus subiu ao monte para orar, isso significa que ele subiu para a quinta dimensão, uma interpretação holística da realidade. Então as pessoas creem que isso seja verdade, mas a hora que ela aprender a fazer essa ação, ela colocar o seu corpo na quinta dimensão, ela aprendeu a fazer e operar esse fenômeno, ela sabe esse modo operandi, então ela tem a fé. Então ela não precisa mais viver pela crença de uma coisa que ela experimenta. Assim aconteceu com os apóstolos, quando Jesus andou sobre as águas, né? Eles também tentaram andar, não conseguiram. O que Jesus disse para eles? Homens de pouca fé. Jesus não poderia dizer homens de pouca crença, porque eles estavam vendo Jesus e só pode crer naquele que não está vendo. Diz homens de pouca fé, porque eles ainda não tinham o conhecimento, o modo operante de como fazer aquilo, andar sobre as águas também. Aí Jesus os orientou naquele instante, e eles também fizeram, passaram a ter fé, ou seja, passaram a conhecer o modo de como
dominar aquele fenômeno. E assim aconteceu com todos os milagres estabelecidos por Jesus Cristo e por todos os mestres. E assim se passa com a pessoa que traslada da consciência mecanicista para a consciência holística. Então, a síntese gnóstica estabelecida pelo venerável mestre Samael, ela leva-nos a libertar. As pessoas do paradigma mecanicista têm em Jesus como um grande procurador, que com seu sacrifício nos salvou para sempre. A famosa salvação por procuração, e assim estão os cristãos acreditando no mundo todo, o que é uma mentira, uma farsa, é uma inverdade. Jesus não salvou ninguém por procuração. Ele mesmo diz, dando discurso para a multidão, no momento final, se dirigiu à multidão com essas palavras: dentre vós, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Então ele estava dizendo, quem quiser vir, ser salvo por mim, tem que renunciar a si mesmo, ou seja, diluir e desfazer tudo quanto é fonte de pecado que há entre você, que está no seu ego, erradicar o ego, pegar a sua cruz e nascer para as virtudes. Cruz é cruzamento, é nascimento, e seguir-me é fazer aquilo que eu faço gratuitamente, trabalhar pela humanidade. Ele não diz só, vocês podem ficar aí dormindo, deitado em berços esplêndidos, né? Que eu os salvei a todos por procuração. Então, isso é muito contraditório. O homem mecanicista, então, precisa de um salvador por procuração, precisa viver a crença disto. A hora que se ele parar um pouquinho para observar que ele não precisa desse procurador, que ele mesmo pode ser o salvador de si mesmo, e que ele pode operar tudo isto, como Jesus mesmo diz, tudo que eu fiz, vós também podereis fazer, e até mais. Então ele se desespera, porque ele não está preparado para viver pela fé, e sim pela crença. Então é preciso, para finalizar, ressaltar que temos que sair do mundo do paradigma mecanicista, da nossa subconsciência, e trasladar para o mundo da consciência holística. E isto fazemos com os 3 fatores de evolução da consciência. A hora que isto fizermos, que tivermos uma consciência holística, conseguiremos interpretar as escrituras nos seus 7 sentidos que há em cada símbolo que está ali dentro dela, das escrituras. E oxalá que todos nós possamos fazer isto e entender, compreender e tudo isto. E tudo isso iremos fazer até aqui com o nosso estudo, a nossa parte teórica, esperando que cada um leve à prática e passe a enxergar isto, a perceber isto dentro de si mesmo. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula.